Medo, pavor, sobrenatural. Essa é a série de contos de terror do canal História de Assombração. Eu sou Rogério Nogueira e convido você a se inscrever no canal, deixar o seu joinha e também o seu comentário. Ajude o canal a trazer mais histórias para você. Obrigado pela sua visita. Uma outra casa que atemorizou muito o povo numa determinada época da nossa história, acho que na década de 40, foi a casa do Otávio Bonfim, que fica ali na proximidade da Domingos Olímpio. Segundo as lendas, nessa casa, na hora que estava se fazendo a construção, as cadeiras, as mesas, eram barulhos intensos, muito terror, e no meio disso, as cadeiras viravam de perna para o ar, e tem a história da garota Águida, que saiu no jornal, que a menina gritava que estava sendo atacada por um espírito louco. E aí, segundo a lenda, segundo o jornal, essa história acabou fazendo com que a criança, ela na realidade era uma criança que sofria maus tratos, sofria ataques. Mas não se sabe ao certo que espírito louco era esse, né? E isso era uma casa também que no meio da construção começou a acontecer barulhos. As pessoas falam que os espíritos, eles geralmente são enterrados nas casas, né? Os corpos, por exemplo, quando um corpo é enterrado na casa, aí geralmente esse espírito volta, né? E aí é aquela história dos espíritos zombeteiros, né? Que batia, que quebrava, né? Ali onde é a Praça da Estação, se eu não me engano, foi um cemitério. O cemitério São Cassimiro, que pertencia à Santa Casa. Depois a Santa Casa adquire o terreno no cemitério São João Batista, né? Que é também um cemitério público, né? Assim, geralmente os cemitérios públicos são muito passivos de histórias, né? Tem muita história nos cemitérios públicos, né? O pessoal conta que esse rapaz pegou o carro na Praça da Sé e quando chegou na frente da igreja Nossa Senhora da Saúde, pediu dizendo que vinha para a igreja Nossa Senhora da Saúde. Quando chegou na frente da igreja, disse: pare, é aqui. O cemitério. Aí quando ele parou, ele disse: olha, eu moro aqui há muito tempo. Mostrou para o portão do cemitério. Aí ele ficou todo arrepiado, de medo, deu volta no carro e não quis saber de dinheiro, de nada. Até minha alma não tinha dinheiro, né? Pegou no centro, disse que na igreja da Sé. Para vir para Mucuri, para a igreja Nossa Senhora da Saúde. Ele andava de igreja em igreja, hein? Aí quando chegou, mostrou o cemitério. Aí o motorista apavorou-se e foi-se embora. Foi. Por exemplo, que morreu triste naquela casa, morreu abandonado, aí ele sei lá, se revolta, volta. O espiritismo, ele geralmente explica muito dessas coisas, né? Ele tenta explicar determinados fenômenos, determinados acontecimentos. Muito bem a história de cemitério, de casa mal assombrada, de galpões, de esquinas, geralmente as ruas do cemitério, a areia do cemitério, né? Você sabe que a areia do cemitério é muito usada em magia negra, né? Magia negra. Porque eles dizem que a areia do cemitério ela traz uma carga de espírito do pessoal lá. Aí o pessoal fala que se jogar a areia do cemitério em cima da casa de uma pessoa, essa pessoa morre, né? Tem muita coisa em cemitério. E, geralmente os grandes rituais de magia são feitos em cemitério, com restos de corpo, com chave de caixão, né? Tudo é muito... Madeira de caixão é muito utilizado em magia negra. Ia falar que existia menino pagão que chorava. Com 7 anos a criança pagão chora. Mas eu acho que era pagão que o pessoal enterrava, não era nem no cemitério, né? Porque o pessoal via chorar. Porque ninguém anda dentro do cemitério, como era que via chorar?
se ninguém está dentro do cemitério. Já que via chorar porque era enterrado fora de cemitério, talvez pagão nascia e o pessoal naquela época não era tanto exigente as coisas, né? Talvez enterrasse em qualquer cantinho, né? Tem uma criancinha pequena. Eu acredito que fosse, porque senão não existia choro de pagão, porque ninguém não está no cemitério para ver se o pagãozinho chorava, né? Mas que eu ouvi falar muito que existia pagão. Aí assim, é um fenômeno que somente os espíritas podem explicar, mas assim, eu não creio, porque geralmente a questão do espírito, ele precisa de um cavalo, e o cavalo tem que ser um ser humano, né? Agora, por exemplo, na Bíblia já teve o caso dos espíritos que se jogaram naquele porco, era um espírito obsessivo que Cristo pegou, jogou o espírito e o porco correu para um barranco, né? Aquele espírito foi todo para aquele porco, né? Isso é o que se explica biblicamente, né? A Bíblia também fala na questão dos espíritos, né? Pai da noite era só aqueles berros medonhos no mundo, né? Que o povo ouvia. Diziam, né? Aqueles urros medonhos na rua de noite. Aí tudo que era assombração. O pessoal antigo que dizia, né? Aqueles gritos. Oi, me acorda! Meia-noite. Era pouca casa que tinha. É. Mas não era ninguém pegando ninguém, era assombração mesmo. Porque naquela época existia muito negócio de assombração. Segundo algumas pessoas, os cemitérios eles têm umas cargas espirituais muito fortes, né? Eu não sei se aconteceu com você, geralmente eu não gosto de entrar em cemitério, porque quando você entra em cemitério, o cemitério tem aqueles corredores, eu sinto uma coisa, sabe assim, que a gente sente uma... ao mesmo tempo é uma paz, né? O cemitério ele transmite uma paz, mas também transmite um medo. Será que aquele espírito está me vendo? Será que aquele espírito está me olhando? Aquela pessoa que morreu ali, quem era? A gente sempre tem esse segredo. O marido da dona Sinhá, ele me contava muito isso. E viu aquela zoada e abriu a porta e viu aquele homem com outro nas costas. Aí o homem, triste de quem mata outro, triste de quem mata outro, e desceu. Diz que e até outras pessoas viram lá pela Praça do Coqueiro, né? E disse que de lá ele ia para o cemitério. O seu Elia caiu, ficou dormindo. Quando viu, ficou dormindo. Quando acordou, que contou. Aí no outro dia ele saiu contando o povo. De noite, meia-noite. Vinha do morro, que aí tudo era morro. Eu já tive um caso que eu entrei no cemitério, ainda me lembro hoje, o cemitério do Antônio Bezerra, e quando eu olhei para uma determinada tumba, eu tive a impressão de que uma pessoa estava olhando para mim. Eu fui 3 vezes, eu fui até no túmulo do meu pai. Eu fui no túmulo do meu pai, voltei, quando eu voltei, que eu parei, que era uma foto de uma pessoa, a foto parecia mexer. E olhava para mim, acompanhava com os olhos. Aí a minha mãe, que era viva nessa época, mandou eu rezar um Pai Nosso. Eu rezei o Pai Nosso, quando eu voltei não encontrei mais a tumba. Não encontrei mais a tumba e até hoje eu não encontro mais essa tumba. É incrível. Eu não sei, eu sinceramente, como eu não sei, e eu queria muito, naquela época, você vê como é as coisas, naquela época eu tive medo. Hoje, depois que eu fiz um certo aprendizado espiritual, eu queria ter conversado com aquela coisa. Para mim era um espírito. Você acha que era alguém se comunicando? Era alguém que queria falar comigo. Tenho quase certeza que era uma pessoa que queria falar comigo, né? A minha mãe acha que eu deveria ter parado e ter conversado com esse. Foi medo. Eu olhei bem rápido, aí corri. Fui lá pro túmulo do papai. E engraçado, é incrível que quem você quer falar, você não consegue. O seu pai morreu, você quer falar com ele, não consegue falar. A sua mãe morreu, você quer falar com ele, não consegue falar. Aí geralmente um espírito aí que você não sabe nem de quem é,
Talvez seja uma vida passada, né? Pode ter sido uma vida passada, sei lá. A gente, com o tempo, a gente vai estudando e essa época eu tive muito medo, sabe? Eu tive muito medo. Mas eu voltava, sempre parava no mesmo canto e eu olhava para essa figura, que era uma pessoa num quadro, e essa pessoa estava olhando para mim. Eu sentia mexer os olhos. Talvez fosse uma impressão, estava com fome na hora, sei lá. Mas é incrível, é uma história que já aconteceu comigo, né? E aí a minha mãe dizia que era médio vidente, a minha mãe. Mas ela nunca desenvolveu. Na década de 60, 70 e 80 foi muito comum essa história de aparecimento de visagem, de alma, essas coisas, né, que o pessoal falava. É uma década das visagens, das almas, porta batendo, o barulho de correntes, vento, né? O vento, não sei se você já reparou, Rogério, quando você está num lugar que o vento, por exemplo, uma árvore, aí você vê aquele vento, depois de um certo tempo tem gente que fica com medo, aquela zoadinha e tal, tem alguém aqui, não sei o que, e você fica procurando. Isso é o vento, né? O vento, o soprar, animais que andam pela terra batendo, a gente também tem medo. Porque geralmente é engraçado, as almas, os espíritos, a gente nunca vê o rosto, geralmente a gente vê o vulto. O vulto, uma roupa, uma cor, uma risada, mas geralmente a gente não convive com o espírito diretamente. A não ser as pessoas que têm o privilégio de ser médium, elas conseguem conversar com o espírito.